Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre qual que é o referencial teórico que norteia os meus atendimentos psicológicos. Já na graduação em psicologia, nós precisamos escolher, esse referencial que nós chamamos de abordagem teórica. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. Então, o próprio nome já traz um pouco do modelo que é focado na nossa cognição, que são os pensamentos, e nos comportamentos. A partir dessa teoria, nós entendemos que a forma como nós lemos o mundo, então a forma como nós pensamos com relação às situações, elas interferem nos nossos comportamentos. E aí esses pensamentos, eles vão se formar, através da nossa própria história de vida, das experiências que nós passamos, e aí eles vão nortear a nossa percepção sobre o mundo. Então temos os pensamentos e as crenças. Muitas vezes esses pensamentos, eles podem estar distorcidos, e aí isso vai interferir na nossa forma de se comportar. Por exemplo, uma pessoa que ela costuma ter pensamentos catastróficos, ela vai sempre interpretar e perceber as situações como muito perigosas, como situações que sempre envolvem um grande risco de que algo ruim aconteça ou de que algo possa dar errado. E aí, como que geralmente uma pessoa que tem esse tipo de pensamento vai se comportar? Ela tende a se comportar de uma maneira insegura, de uma maneira evitativa, então deixando de fazer algumas coisas por conta desses pensamentos. E aí, na terapia, nós vamos identificar os pensamentos que mais ocorrem, vamos avaliar esses pensamentos e questioná-los. E, em alguns momentos, vamos identificar quais são as crenças que estão por trás desses pensamentos. Então, a TCC ela é bastante voltada para o presente e para as situações atuais que tem essas interferências, mas nós também podemos olhar aí para o passado. E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem sido usada em diversos tipos de tratamento e ela passa por diversas pesquisas e estudos que comprovam a sua eficácia. Por isso, muitos profissionais de saúde, muitos médicos recomendam que os pacientes procurem um terapeuta cognitivo-comportamental, por saber dessa comprovação científica e por ser um modelo estruturado, que tem as sessões preparadas, de acordo com a demanda. Então, pode ser utilizado tanto para tratamentos de transtornos quanto para demandas pontuais, como autoconhecimento, alguma outra questão que a pessoa queira trabalhar. Pode ser usada para crianças, adolescentes e adultos. Além da TCC, que é esse referencial que eu utilizo, eu também utilizo noções e práticas da terapia de esquemas. Então, o Jeffrey Young é um pesquisador, um psicólogo que desenvolveu essa teoria. Ele inicialmente usava também a TCC, acredita na eficácia, mas ele percebeu que para alguns pacientes a TCC ela não era 100% eficaz. E aí ele começou a estudar esses casos que ele chamou de casos mais difíceis. Então, inicialmente, a terapia de esquemas ela foi pensada para os pacientes com os transtornos mais complexos, como, por exemplo, os transtornos de personalidade. Mas, comprovada a sua eficácia, ela também pode ser utilizada para outros pacientes. Então, na terapia de esquemas, o foco ele acaba sendo um pouco mais voltado para as questões da infância. Então, entendendo a história de vida, as experiências que foram vivenciadas e a forma como a pessoa entendeu, aquelas situações, contribui para que possamos identificar tanto as experiências que foram positivas, quanto aquelas que podem ter atrapalhado de alguma forma. E aí, essa teoria ela fornece para nós uma lista, uma classificação de esquemas, que são formas de nos comportarmos. Então, temos alguns esquemas, mas, por exemplo, uma pessoa que viveu experiências traumáticas na infância, não sentiu que tinha um afeto ou que por algum motivo não teve a presença, de pessoas importantes, ela pode ter vivenciado de fato ou pode ter se sentido como alguém abandonado. E aí ela vai
ela vai reagir, né, e vai agir de acordo com esse esquema de abandono. Como seria isso? É alguém que sente muito medo de ser abandonado. Então, em suas relações, essa pessoa vai estar o tempo todo apreensiva, buscando formas de não ser abandonada, buscando formas de confirmar que aquela pessoa vai estar com ela. E isso pode ser muito desgastante, né? Tanto para a própria pessoa quanto para aquelas pessoas que convivem. Então, essa identificação dos esquemas, aqui eu estou falando de uma forma bem resumida, ela contribui muito para que a pessoa se compreenda, entenda por que ela age de determinada maneira e assim ela possa mudar, né, esses pensamentos, esses comportamentos e principalmente diminuir o sofrimento. Na terapia de esquemas, a gente fala muito que nós vamos identificar qual que é a dor daquele paciente, né? Entendendo essa dor, que pode estar relacionada a um esquema ou não, nós vamos ajudando o paciente a lidar com ela, né? Para que aquele sofrimento ele possa ser um pouco menor. Então, eu costumo utilizar essas duas teorias de acordo ali com a demanda do paciente. A terapia de esquemas, ela também é uma abordagem, mas ela acaba tendo esse modelo bem aberto, onde nós podemos utilizar tanto as técnicas da própria terapia de esquemas, quanto outras, incluindo a terapia comportamental, porque eles têm algumas semelhanças. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as abordagens ou sobre o meu trabalho, pode falar comigo, que eu vou ficar muito feliz em responder as dúvidas. Obrigada!